Hello, guys and girls, good morning! Estamos de volta. Olha, eu tive aqui a grata participação, ilustre Gabriel André, lá de Belém do Pará, já é o nosso chaveirinho da sorte. Na reta final tivemos a Elisânia. Elisânia, super amei a sua participação, viu? Elisânia Martins está online, participativa, muito thank you, tá? E Matheus, um alô aí, professor, um alô aqui para nós, Miguel Leão. Mas com certeza, Miguel Leão, vocês são aí tranquilos, sempre muito educados. Um abraço a todos aí de Miguel Leão. Como é o nome da escola? Para a gente ter uma visão. Quem é o professor, os alunos. É sempre muito bom a gente estar relembrando aí os nossos queridos e os nossos amados alunos, né? As escolas, o meu amigo professor. Um abraço aí muito especial também ao pessoal da Secretaria de Educação, SEDUC, sempre acompanhando as nossas aulas com um olhar muito clínico, né, em melhoria sempre para você aí na sua cidade, na sua escola, para você que depois acompanha a aula pela plataforma ou até mesmo pelo YouTube, né, possa ter aí um material de qualidade, você possa entender o passo a passo, enfim, nós estamos juntos nessa caminhada. Meu povo lindo, nós estávamos nessa reta final debatendo a importância, né, a importância das vozes verbais. Tudo bem, Gabriel? Te vejo na segunda, tá? Muito obrigado. Então, nós vamos vendo aí a importância das vozes. A identificação de uma voz verbal, ela vai me propiciar saber se tem um grau de formalidade, ela vai me propiciar saber qual foi a intenção de valoramento, né? Se é do praticante da ação ou se é da ação praticada em si. Eu consigo visualizar se o agente, ele também é paciente, aí eu já estou falando da voz, chamada de voz reflexiva. E nós vimos alguns modelos de questões, né? Desde envolvendo o texto, gênero textual e a sua mensagem, e vimos também dentro de uma composição direta de reconhecimento da passiva e a presença do tempo verbal adequado no singular ou do plural do verbo auxiliar to be. Bacana. Nessa questão aqui, ele disse assim: indique a alternativa que apresenta o mesmo significado, meus ilustres, tá? Significado. Aí ele colocou, né, ó, when children watch. Isso você não vai se preocupar. Né? Elas, ó, é aqui a sua linha de raciocínio, tá? Você já consegue visualizar que essa informação última, ela entra em evidência com esse verbo aqui, ó. Detalhe, esse verbo, como você já pode visualizar, ele é um verbo que vai ter que ir para o seu particípio passado, tá? Ele é um verbo que vai ter que ir para o seu particípio passado. Professor, e esse tempo verbal? Bom, esse é um tempo verbal tranquilo, né? Ele é um tempo verbal onde você consegue visualizar o presente, tá? O presente. E esse sujeito, você consegue também analisar numa perspectiva, tá? Onde você diz assim, ó, você conserva tudo isso, porque você só vai operacionar em cima dos objetos, tá? Então, quando você encontrou aqui o verbo que eu marquei para vocês, ó, se vem para cá, eu tenho o pronome sujeito, tá? Se eu tenho para cá, tudo isso aqui vai ser a presença do teu objeto. Então, você já sabe tranquilamente, com a existência do conectivo e, que dá uma ideia de adição, que aqui não temos mais a terceira pessoa do singular, mas sim a terceira pessoa do plural. Então, eu vou pegar essa primeira parte da vírgula, eu não mexo. Então, eu repito
Vou repetir, ó, essa parte aqui, até a vírgula. Então, nós repetimos até a vírgula, ó. Tá? Vou pegar o objeto que vem depois do verbo, vou detectar que isso tudo aí vai estar no plural e ficou, né, ó, tranquilo de observarmos aí a constituição disso, tá? Então, ó, a wide range of places, peoples and information, tá? Pessoas e informações. Né? Então, when children watch TV, quando a criança assiste TV, ela tá? Esse ato de assistir, ela é. Agora, vamos deixar aí um desafiozinho? Vamos lá? Vamos deixar um desafiozinho aqui, ó, para casa. Esse verbo aqui, professor, esse auxiliar, será que ele não teria que vir? Será que ele não teria que vir, por um exemplo, no plural? Tá? Porque se você analisar, você também tem aqui, ó, a nossa letra. Então tá aí, tá? É a informaçãozinha que eu deixo para vocês. Então, sempre quando você tiver tá, um verbo, um novo sujeito indo para o plural, cuidado. Ele também vai para o plural, certinho? Então, gente, sendo assim, fica tranquilo de você verificar que essa resposta, ela apresenta aí um desafio muito tranquilo, né? Nós temos o verbo auxiliar, o be, ele vai para o plural se o novo sujeito for plural. Se o novo sujeito for singular, ele vai permanecer no singular. Mas se ele for plural, ele vai para o plural. Aí eu tenho que tomar cuidado, por exemplo. Quando nós estamos trabalhando com is ou are, presente, né? Was ou were, passado. E quando nós estamos trabalhando com present perfect, porque você vai ter have e has. Você tem presente e você tem passado. Então é muito, mas muito importante nós tomarmos aí um certo critério, né? Termos um certo cuidado. Então, lá na situação anterior, a pegada ali da resposta marcada de vermelho é porque ele visualizou como se fosse plural. Mas nós vimos que devido àquele and e, né, teve uma somatória. Então, ele sai do plural e vai para o are, não é isso? Mas deixamos aí para vocês darem uma olhadela, já sabendo, né? Todas as vezes, quando eu deixo uma questão assim de desafio, para saber se nós concordamos ou não com o gabarito, nós sempre trazemos no primeiro slide para ser revisto, reexplicado e triplicado, tá? Analisando agora a imagem, o que é que ele quer dessa imagem? Primeira coisa que ele vai chamar a atenção. Vamos lá. Ele colocou a maioria dos nossos problemas são causados por falta de comunicação, tá? Se você analisou, ó, são causados por, percebeu? O or, porque o novo sujeito aqui, ele está no plural. Olha aí. Por isso que ficou or e não ficou esse, tá? Assinale a opção que transforma isso em voz ativa. Então, você vai pegar o seguinte, tudo que for agente da passiva, você vai cortar esse by e vai repetir a frase. Então, a lack of communication. Então, tem aqui, ó. O problema não está nesse item aqui. Porque ele pede para você transformar para voz ativa, não é isso? Tá aqui a transformação. Então, ele quer que você analise, é isso aqui, ó. Olha a análise, onde é que tem que ser feita. Tá? Agora vai ser o inverso, gente. Tudo aquilo que tiver verbo auxiliar is ou was, ele vai estar fora. Tá? Porque se ele colocou esse verbo aqui, ó, or, significa dizer que o verbo principal da ativa,
Ele está no presente simples. Tá bom? Ele está no presente simples. Tá? E no presente simples, você só tem a letra C. Olha aqui. O novo sujeito é singular, ocasionando aqui o verbo principal, no presente simples, recebeu uma flexão na terceira pessoa do singular, flexão na terceira pessoa do singular. Por que não poderia ser aqui, ó? Porque aqui ele está te dando a estrutura de uma passiva. E ele quer agora, ó, uma ativa. É a letra C. Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Vou te dar um outro exemplo aqui para você entender, Elisânia. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, ó, vou trazer aqui só para você entender. Ele vai dar uma voz passiva, tá? E ele vai pedir que a gente transforme aqui na ativa. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o muro, ele vai ser pintado, tá? Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, por ele. Então, para extrair essa sentença da passiva para a ativa, eu vou olhar para o agente e transformá-lo para o novo sujeito, ó. Ele, tá? Agora, para eu saber o verbo principal, ele vai em que tempo? Eu olho para onde está o verbo to be, ó. Is going to be é o near future, é o futuro com going to. Então, você vai colocar aqui, he is going to, e o verbo fica, ó, paint, tá? E aqui tá faltando painted, ó. O verbo fica paint. Mas quem pinta, vai pintar o quê? A parede, o muro, the wall. Tá? Então, ele vai pintar a parede vai ser pintada por ele. Daí dizer que também nós temos essa possibilidade. É muito comum em alguns vestibulares. Eles nos repassam uma voz passiva e pede para ocasioná-la na ativa. Tá? Aqui foi a linha de raciocínio aqui está muito correta. Ó. Por que ele usou or nessa atividade aqui? Porque aqui nós temos plural. Lá no slide anterior, você consegue visualizar que o verbo to be permaneceu no singular. Por isso que a letra lá estava grafada de forma errada. Tá? Então, letra C é a resposta correta. Nessa questão extraída da PUC, ele diz assim, the past voice is used in. Aí ele diz que Orkut, né, ó, Orkut, olha aqui a presença, ó, olha aqui a presença da nossa voz passiva. Olha aqui a sorte, verbo tido como regular. Tá, ó. E o verbo na qualidade de regular, ele é tranquilo. Aí ele diz assim, encontre a sentença que também está na voz passiva. Eu reconheço, né? A questão já está me dizendo, ó, é voz passiva. Então, ele quer que você encontre o verbo auxiliar, que é um verbo be, mais um verbo, e esse segundo verbo, no que chamamos de particípio passado. Então, você vai ter que ter dois verbos, um verbo to be e o segundo verbo no particípio passado. Certo, Elisane? Então, ó, na letra A tem verbo to be? Sim ou não? Né? Na letra B, eu consigo ver o verbo to be? Na letra C, eu consigo ver o verbo to be?
Professor, tem alguma coisa parecida com o verbo to be ali. Então, vamos colocar aqui a marcaçãozinha. Na letra D, tem alguma coisa com relação ao verbo to be? Professor, eu consigo ver verbo to be. Aqui, ó. Na letra E, tem alguma coisa com verbo to be? Aqui, ó. Verbo to be. Beleza? Tá? Agora, ele pega essa estrutura, senhores e senhoras, e aí ele diz, quem ali obtém a mesma funcionalidade, tá? A mesma funcionalidade. Ele quer a mesma voz passiva. Então, você vai ter que ter um verbo to be e um segundo verbo no particípio. Professor, sinceramente, a que mais chega aí a ter essas identidades duplas é a letra D de dedo, onde você vai encontrar aqui, ó. E para a alegria da nação, olha aqui, ó. As 3 etapazinhas bem bonitinhas, tá? Objeto, né? Verbo to be, segundo verbo no particípio, e olha lá o nosso agente da passiva, tá? Muito bacana. Complete as sentenças na voz passiva usando o verbo de acordo, né, de forma adequada. Vamos, primeiro passo, marcar quem são os verbos lá na frase principal, na ativa. Bom, aqui nós temos o verbo take, ele está no infinitivo sem o to, então eu não posso esquecer do can. Ele vai ser usado lá do outro lado. Aqui eu tenho o verbo obey, tá? No infinitivo sem o to, mas eu tenho o must. Ó, o must. Aqui eu tenho o verbo broke, quebrou. Nesse outro aqui eu tenho o will give. Nesse outro aqui eu tenho o was, constituindo aqui o passado contínuo. Vamos agora colocar aqui algumas evidências para ajudá-los. Vamos lá. Esse aqui, ele é chamado de passado contínuo. Então, se eu tenho passado contínuo, aqui também vai ter que vir. Então, ó, eu tenho aqui singular, né? Então, ele vai exigir um verbo auxiliar be no singular, tá? E o segundo verbo no particípio. Esse aqui é o simple future. Na qualidade de futuro simples, os senhores vão colocar aqui o auxiliar, que é o be, ele vai ficar assim, ó, will be. Nesse outro aqui, ele vai ficar o auxiliar was, e ele vai ficar assim, ó, been, tá? Porque é passado contínuo, então o verbo to be vai para o passado contínuo. Right? Esse aqui, gente, broke, ele é o passado simples, né? O passado simples de um verbo chamado break. Então, tá me garantindo que o novo sujeito aqui, o verbo auxiliar, be, ele vai ficar o was ou were. Vai depender se o novo sujeito é singular ou plural. O window é singular, então ele fica o was. Esses dois aqui ficam tranquilos, porque você vai aplicar modal mais be. Modal mais be. E na sequência um verbo principal no particípio passado. Mais o verbo principal no particípio passado. Tá? Então, dentro dessa estruturação, senhores, vocês vão ter can be taken, né? Então, porque o verbo to take, o passado dele é irregular e o particípio passado dele é assim, taken. Ele vai ficar com ele lá.
tá? O obey é tranquilo, né? O obey é tranquilo, é regular. Você tem o verbo break, passado dele é broke, participo passado dele, ó, broken. Você vai usar esse. Esse will give, o verbo give, né? Ele é o verbo, um verbo bem interessante, o give. Verbo to give. Passado dele é gave. Participo passado dele é given. Você vai usar esse. Certinho? E o verbo limpar, tranquilo também, porque ele é o verbo terminado, né, em ed. Sendo assim, senhores, já montado e explicitado, nós vamos ter como resposta e vamos lá as justificativas. Verbo to be, então vai ficar can be e o taken, tá? Lembrando que você tem o verbo take, passado não serve, você vai usar o particípio passado, é esse aí. Tá? Verbo to be mais o be, ou must, verbo modal mais be, e obviamente o verbo com ed, particípio passado. Tá? Verbo to be no passado, como o sujeito é singular, coloquei lá, né? Was. E esse moço aqui, ele é o verbo, ó, quebrar. Quebrou. Tá? Quebrado. Então, por isso que você vai trabalhar com esse que está sublinhado aí. Bom, se ele tem o will, ele vai ficar o will be. E esse verbo é o verbo to give. Passado dele, gave. Participe passado dele, given. Tá? E por que essa letra E ficou dessa forma? Porque quando você trouxe para ter o verbo auxiliar, o verbo principal, ele estava no passado contínuo. Passado contínuo. Room está no singular. Então, o que é o passado contínuo? O past progressivo. Né? O passado contínuo, ele operaciona com auxiliar, que pode ser quem? O was, se for singular, ou o were. Mais um verbo, e esse verbo ele vai receber o ing. Então, aqui, ó, auxiliar, passado, mais o be, mais o ing. Bacana. E esse ing, tranquilo e calmo. Terminação é de. Fechou? Revisãozinha de pronome. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Esses pronomes são os nossos queridos pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais, de uma maneira assim bem ampla, os senhores podem verificar assim, ó. Verbo ou preposição, ó. Preposição, tá? Ó, se vem à esquerda do verbo, obviamente ele vai fazer o papel de sujeito. Se vem à direita, obviamente papel de objeto. Normalmente você vai encontrar isso. Qual é a parte boa desses pronomes? Esses pronomes, eles evitam a repetição desnecessária, Tom. Vou dizer assim, ó. A Mary likes me. Likes John. Olha o verbo aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o objeto. Eu quero dizer assim, olha, Maria gosta do John, não. Ela o ama. Então, ela, Maria, vai ser substituído por she. Vou aplicar o verbo loves e vou substituir o John, que é ele, por him. Objeto, sujeito. Por isso que eu disse para vocês, à esquerda, sujeito. À direita, ou depois de preposição, ele vai ter a sua funcionalidade de objeto. Sendo assim, senhores,
eles evitam essa repetição desnecessária. Eles evitam a repetição desnecessária. Eles causam maior embelezamento do texto. Agora, como é que isso é cobrado em provas? Bom, no estilo de provas, eles podem trazer um lacunamento, pedir para você preencher substituindo adequadamente. Estilo clássico de provas de concursos vestibulares. Vem em evidência ou pede para você classificar quantos pronomes estão presentes lá na imagem, no texto e etc. Ou ainda eles podem pedir para vocês o pronome destacado faz referência a, ele vai perguntar qual é a referência que ele causa, né? Porque ele tem esse poder de substituir, como nós vimos ali. Então, normalmente, eles são cobrados assim, tá? Então, ó, entendendo o que é esse pronome. Os pronomes, gente, são palavras. Essas palavras, elas substituem os substantivos na qualidade de sujeito ou na qualidade de objeto. Frequentemente, os usamos para evitar repetir, ó. Evitar repetir os substantivos aos quais se referem. Os pronomes têm formas diferentes para as diferentes maneiras como os usamos. Sim, eles têm a grafia que não são todas iguais. Se você observar, nós temos pronome pessoal sujeito, objeto, pronome possessivo adjetivo, possessivo pronome reflexivo, enfático do sujeito, enfático do objeto, idiomático. É o mesmo pronome, mesma grafia, mas ele tem posição a ser ocupada diferente, tá? Nós temos os pronomes indefinidos, mas pronomes relativos, tá? Mas nessa concepção aqui de pronome, vocês vão ver que ele está sendo aqui utilizado para dizer tão somente que é um vocábulo, né, pequeno. Eles são utilizados nessa qualidade de substitutos para substantivos ou sintagmas nominais, cujos, né, referentes são nomeados ou entendidos dentro de um contexto. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Então, dentro de um contexto, ele pode te perguntar: o pronome, o vocábulo em evidência, ele refere-se a, tá? Nós vamos ver isso agora. Tá? Quem é o pronome aqui? Por exemplo, they, na qualidade de sujeito, ele está evitando repetir pessoas. Então, pessoas, tá? Ao redor do mundo falam inglês. Quem ao redor do mundo fala o inglês? Elas. Elas quem? As pessoas. Então, na qualidade de sujeito, na frase nova ali do ponto seguido, o sujeito vai ser substituído para a terceira pessoa do plural. Então, eu pego o substantivo e vejo o seu equivalente. Agora, quem fala alguma coisa. Fala quem? O inglês. Por isso que ele colocou aqui na representação de it, terceira pessoa do singular neutra, né? Como a gente costuma chamar. Pessoas em todo mundo falam inglês. Elas, né? Ó, elas, as pessoas, ou falam o inglês em todos os lugares. Everywhere. Não me interrompa quando eu estiver falando comigo mesmo. Olha aqui, nós temos dois pronomes aqui, ó. Mas ele quer que você analise na qualidade do me. É aquele lá, ó. Não me interrompa. Por favor, please, don't, ó, me interrompa, ou me. Ele aqui é o nosso pronome pessoal objeto. Pronome pessoal objeto. E aí, vamos fazer o nosso treino, né? Complete adequadamente. São palavras que substituem os.
Frequentemente, os usamos para evitar os substantivos aos quais se referem. Além disso, eles têm para as diferentes maneiras como os usamos. Estou falando de quem? Estou falando aí de pronomes? Estou falando de substantivos? Estou falando aí de verbos? Né? Então, nós já sabemos, nós estamos falando aqui de pronomes. Ó, pronomes. Tá? Não cabe, ó, substantivo. Então, os pronomes são palavras que substituem o quê? Substantivos. Então, vamos colocando que os pronomes são palavras que substituem os substantivos. Frequentemente os usamos para evitar repetir. Ó, frequentemente os usamos para evitar repetir os substantivos aos quais se referem. Além disso, eles têm semelhantes, não, formas diferentes, tá? Ó, formas diferentes. Muito bem. Resposta aqui, letra A. Identifique a forma correta do pronome em inglês que preenche o espaço que segue. Bom, ele quer saber nessa questão se você consegue visualizar qual é a função, qual é o pronome, né? Qual é a grafia correta. Ora, analisando esse perfil aqui, eu consigo já identificar o seguinte, vamos lá. Eu já sei que esse primeiro aqui, ele é um auxiliar. Porque na sequência veio um verbo e esse verbo recebeu um sufixo chamado de ing. Ora, gente, se eu tenho um auxiliar, esse auxiliar, ele é o am, is, que for usado, ou o or, mais um verbo, e esse verbo, ele é acrescido do ing, turma, essa é a estruturação do que chamamos de presente contínuo, continuous, né? Ou presente progressivo. É ao mesmo tempo. Presente progressivo. Turma, esse tempo, ele tem a missão de indicar, que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. É um presente progressivo. O que é que eu não posso dizer? Ah, só indica isso. Não, ele tem outras empregabilidades, né? Usado de outras maneiras. Entretanto, essa é que mais vai te chamar a atenção aí. Is working, está trabalhando no campo, na área da engenharia, engineering, né? In the field of engineer. Então, is working. Quem está trabalhando na área da engenharia? O sujeito. Então, vamos eliminar a letra A, né? E aqui, ele quer que você agora faça a identificação da diferença. Olha lá. Aqui eu tenho pronome pessoal, função de sujeito. Aqui eu tenho pronome pessoal, função de objeto. Pronome pessoal, função de sujeito. Pronome pessoal com função de objeto. Esse aqui não serve para o nosso caso, tá? Professor, então eu preciso aqui de um sujeito. Então, vamos eliminar quem tem função de objeto, tá fora. Agora, ele pede só que você reconheça a conjugação, né? I am, you are.
he, she, it is, we, you, they are. Pronto, amigos. Na qualidade de is, somente essa família que usa, tá? Sendo assim, vamos aqui como resposta, né? Resposta correta, letra D. Na letra D, o pronome he é o sujeito e executa a ação do verbo auxiliar mais o verbo principal com ing. Está trabalhando. Posso, então, dizer, afirmar que ele se encontra na terceira pessoa do singular. E, professor, então aqui teria que ser quem? Ó, or. Não tem o or. Certo? A palavra they, aqui você já tem que lembrar que ele é um personal pronoun. Ele é um pronome, né, pessoal. E ele é sujeito, tá? Na sentença, ele diz aí, a sentença está aqui em destaque. Se ele é sujeito e ele veio aqui depois desse ponto e vírgula, você tem que olhar quem é o sujeito daqui para trás, ó. Tá? Daqui para trás. Então, quem é o sujeito dessa oração? Ó, aqui você tem o que vai adjetivar e o substantivo. Então, tá aí o sujeito nosso, presente. Tá? Tem tudo para ser a letra C. É aquela questão que eu falei para vocês. Eu disse que era comum ele te dar um vocábulo, não vai te dizer quem é esse vocábulo. Ele vai dizer apenas que a palavra em destaque, o vocábulo em destaque na sentença, refere-se a, olha lá, refers to, pronto. Detectei que é um pronome pessoal. Detectei que, além de ser um pronome pessoal, ele desempenha a função de sujeito. Tá? Então, ele está no meio da sentença. Volto na sentença anterior e vejo quem é o sujeito da oração que ele está substituindo. Então, chegamos à conclusão da palavra questionários, né? Aí, letra C. O sujeito e faz referência à oração anterior. Na oração anterior, quem é o sujeito presente, né? Mais especificamente aos questionários de personalidades, né? Na terceira pessoa do plural. Bacana? Vamos continuar aqui a nossa busca, né? Sem parar. Eu coloquei essa tabelinha bem legalzinha para vocês relembrarem aí dos principais pronomes, né? Nós terminamos de estudar aqui, relembrar os pronomes pessoais, né? Vimos aqui esse moço, tem a funçãozinha de sujeito. Vimos esse outro, tem a função de objeto. Esse aqui, gente, ó, esse aqui, ele vem antes de um substantivo. Por isso que ele é chamado de adjetivo, tá? E ele indica posse. Olha aqui, ó, tá na própria palavra dele, ó, posse. Então, todas as vezes quando ele vem, você pode ter certeza que você vai encontrar aqui um substantivo. Já o irmãozinho dele aqui, ó, esse moço aqui, ele substitui um possessivo adjetivo mais um substantivo. Sabe por quê? Ele quer evitar a repetição desnecessária. Eu tenho as minhas ideias e você tem as suas ideias. Não repetiu? Eu vou dizer assim, ó, I have my ideas and you have yours. Esse yours, tá? As suas. Suas o quê? Suas ideias. Já esse reflexivo, esse veridinho aqui, eles podem ser pronome reflexivo, pronome enfático do sujeito, pronome enfático do objeto, pronome
idiomático. Como é que eu faço para saber se ele é reflexivo, se ele é enfático do sujeito, se ele é enfático do objeto, se ele é idiomático? Turma, pela posição. Ele vai ser o mesmo, né? Myself, yourself, himself, herself, itself. Aí a partir da primeira do plural você vai ter ourselves, yourselves, themselves. Tá? O que é que você tem que colocar aí em xeque? A posição. Se ele vem depois de um verbo, ele é pronome reflexivo. Né? Eita, eu tava jogando bola ontem e aí I hurt myself. Eu me machuquei. Tá vendo a palavra hurt? I hurt myself. Eu me machuquei. Chutei meu tornozelo sem querer. Perna de pau. Se eu quero que ele seja enfático do sujeito, aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso colocá-lo depois do sujeito. I myself did my exercise. Eu mesmo fiz a minha tarefa. Ou eu posso colocar no final da sentença se referindo ao sujeito. I did my exercise myself. Quando ele é enfático do objeto, ele já vem depois do objeto. I did my exercise itself. Para dizer assim, eu só fiz o exercício. E quando ele é idiomático, ele vai criar, não é, essa tradução de só, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Para isso, os senhores vão precisar de uma preposição chamada de by, by. I live in Teresina by myself. Eu moro em Teresina sozinho. Não foi que Teresina, foi evacuada Teresina. Não. Eu quero, nessa expressão, com o emprego dessa expressão, dizer para você que eu sou autossuficiente, sem a ajuda de ninguém, eu consigo me manter. Certíssimo? Então, nós temos aí essas pequenos detalhes a serem sempre bem refletidos, rememorizados. Isso aqui cai sempre, está sempre presente, né? Nas nossas estruturas, queridos. Então, vamos lá. O que ele colocou aqui? Palavra casas, lares, né? Os lares. Olha aqui. Novamente, espaços de trabalho. Espaços de trabalho. Tá? Espaços de trabalho. Casas. E aí ele está falando que as nossas casas têm agora, né? São agora os nossos espaços de trabalho e os nossos espaços de trabalho são as nossas casas. Ele vai fazer essa pergunta. A palavra the word é usada 4 vezes. É usada 4 vezes. 4 times. 4 vezes. Né? Como um possessivo pronome, pronome pessoal. Bom, você já deve lembrar que aqui ele está na missão de indicar o quê? Posse. Olha aí. Posse. Tá? Posse. Muito bem. Só que ele espera que você identifique o seguinte. Quando você tem um possessivo intitulado adjetivo, ele vai adjetivar essa posse, é o mesmo dizer que ele vem antes de um substantivo. Sendo assim, você vai ter o my, o your, tá? O his, her, its. Olha ele aí. Quem mais? O your. E quem mais? There. Pronto. Esses são os nossos amiguinhos. Por conta disso, já ficou tranquilo de ver que a função dele é de posse, mas por vir antes de substantivo, né? Substantivo, substantivo.
eu já sei que nessas 4 vezes, por ele vir antes de substantivo, está me qualificando a posse. Pela grafia e pelo posicionamento, com toda a convicção, aí é adjetivo, né? Pronome possessivo, adjetivo, tá? Ah, eu coloquei aqui uma dica que é uma dica muito legal. Deixa eu apagar aqui, mostrar para vocês. Olha que dica bem legalzinha, ó. Eu achei muito bacana isso. Tá? Olha só. Ele fala que possessivo adjetivo, ele vem antes do substantivo. E o possessivo pronome, ó, ele vem após, evitando a repetição. Então, o pronome veio antes. Por isso que ele é chamado de possessivo ao adjetivo. Tá? Ele vem antes, possessivo adjetivo. Ele veio lá no final, substituindo, etc., evitando a repetição desnecessária. Você vai se deparar com quem? Com o pronome adjetivo antes do substantivo. No final, evitando a reprise, ele tem função substantiva. A habilidade agora é compreender as estruturas que compõem um texto, tendo aí a ideia principal e a condição de visualizá-lo dentro de uma perspectiva de formalidade ou informalidade. Tá? O que é e quando usamos a linguagem formal? A linguagem formal, ela é uma linguagem menos pessoal do que informal. Ela é usada quando se escreve para fins profissionais ou acadêmicos, com atribuições universitárias. A linguagem formal, ela não usa gírias, coloquialismos, abreviações, tá? Nós usamos principalmente a linguagem formal ao escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails comerciais, tá? Relatórios, toda aquela casta de situações que exigem uma formalidade. No entanto, a linguagem formal também é utilizada no caso de palestras, apresentações e etc. Tá? Ela é mais casual, ela é espontânea, ela foge um pouco das normas gramaticais. Usada principalmente quando falamos de forma mais impulsiva e casual, como em conversas em famílias, com os amigos, né? É mais pessoal do que a linguagem formal. Porém, a linguagem informal não é usada apenas quando falamos. Podemos usar a linguagem formal também quando escrevemos, como, por exemplo, um cartão postal para alguém de nossa intimidade, tá? Uma mensagem de texto para um amigo, algumas publicidades, quando querem demonstrar esse grau de aproximação com o seu público, eles também utilizam essa linguagem para deixar algo mais familiar, mais próximo e causar, né, efeito e atingir o público-alvo. Tá? Então é muito importante você ter essa noção. Por um exemplo, how are you? Aqui tivemos toda uma preocupação, né, de colocar o auxiliar antes do sujeito e etc. Já nesse GIF, você consegue visualizar aí algumas abreviações e uma despreocupada, não tem uma preocupação, tá? E ele usa aí, what's the, né? E aí, como é que tá, velhinho? Tá? Você já consegue visualizar um grau aí de informalidade. Então, como vai você? Olha aqui, formalidades. E aí, tudo certo? O que que tá pegando, velhinho? Olha aí. Beleza? WhatsApp, Doc. O que está se passando aí? O que está rolando? Você tem essa visão, ó. Então, eu tenho textos formais e informais, e dependendo daquilo que você vai utilizar, essa informação ela é preciosa, tá? Vamos dar uma praticada aqui, esse minuto, esses instantes finais, né?
pouco mais de 4 minutos aí para finalizar o nosso segundo momento de aula. E aqui eu já agradeço a cada um dos polos, agradeço a cada um dos feedbacks que a gente recebe aí nas redes sociais, tá? Pela presença, pela companhia, né? E estudar é isso, gente. É todo santo dia se superar, todo santo dia, não é dizer, olha, eu vou colher esses frutos, vou terminar meu ensino médio, né? Eu vou passar num concurso, eu vou passar no vestibular, enfim. Daqui mais uns anos, vocês vão olhar para o dia de hoje e dizer, valeu a pena. E se você chegou até aqui, você está mostrando isso. Você tem meta, você tem objetivo, não é? E a gente costuma dizer isso. A gente observa que os alunos da pandemia, naquele momento pandêmico, eles não deixaram aí se abater. Foram para cima. Tivemos alunos aí fantásticos. Olha, o próprio Gabriel André foi daquele momento mais intenso da pandemia e tantos outros continuaram e continuam até o dia de hoje. Então, se você chegou até aqui, mantenha o foco, mantenha o ritmo, conte conosco, tá? Com seus professores presenciais, com a gente aqui do canal Educação, tá? Com a Secretaria de Educação, sempre presente aí na vida de cada um de vocês. Então, não tem a cerimônia não. Veja aqui, ó. São 2 horas de aula que ela sobra quase que completa. Para quê? Para você extrair o máximo de informação possível. Então, professor, nesse diálogo, eu observo uma preocupação, assim, com o texto. Por quê? A pessoa já diz assim, ó, excuse me. Olha aqui um pronome de tratamento. Aqui. Olha como é que eu estou tratando. Excuse me, senhor Silva. Olha a utilização, senhores, de would like. You would like, ó, gostaria, tá? Tem toda uma preocupação, gente. I would like to talk to you. Eu gostaria de falar com o senhor for a minute. Olha isso aqui, ó. If you don't mind. Se você não se importa. Tá? A pessoa disse assim, not at all, de forma alguma. Ó, de forma alguma, Cláudia. Por favor. Tá vendo aqui, ó? Tem ou não tem uma preocupaçãozinha? Tem. Por favor, entre. Né, ó? Por favor, entre. Então, nós estamos vendo que tem sim uma preocupação, né? Dada a formalidade. Tá bom? Olha a diferença desse outro texto aqui. Textos com sentenças mais curtinhas, com mais abreviações, com regionalismos, coloquialismos, gírias. Olha aqui. What's up, man? Hey, girl. What's up? E aí, gata? O que tá passando? O que tá rolando? Tá vendo? No mat, boo. Ó, boo. You good? Olha como é que ele fez essa interrogativa. Cortou auxiliar, né? Só deu a entonação praticamente. Olha, have you seen Martha lately? No, really? Is she okay? Frases mais curtas, não é? Tem uma preocupação aí de causar um certo grau de intimidade. Então, nós temos aqui a representação, não é, da letra B de bolacha, tá? Então, todas as vezes quando eu me deparo com gírias, muitas abreviações, sentenças mais curtas, condensadas, tá? E não seguindo muito bem os ditames gramaticais, ele está repassando aí um grau de informalidade. E aí ele tem motivos para acontecer, tá? Dentro da perspectiva de nossas provas de vestibular, cuidado, isso pode cair, porque os textos são gêneros textuais e tem gêneros textuais que se fazem valer desse tipo de linguagem, ou formal, ou informal, tá? E com certeza ele vai te fazer essa pergunta. Qual é o grau de formalidade, né? Se é informal ou não. Certo, gente? Desejo a todos, a vocês, excelente recesso.
muita energia. Segundo semestre, nós estávamos aqui juntinhos, com muito mais informação e treino para cada um de vocês. Até mais, gente. Bye!